Olá, estamos aqui para mais uma entrevista deste canal da Box no YouTube e hoje o nosso entrevistado é alguém muito esperado e talvez você conheça o rosto dele, mas não saiba necessariamente o seu verdadeiro nome. E eu gostaria de saber, perguntar para o nosso entrevistado, você é o Vincent Cheung? Sim. Então, muito bem, estamos aqui com o Sabino, seja bem-vindo. Obrigado, É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu posso te chamar de Cheung ou não? Ah, melhor Sabino, né? Beleza. Você realmente tem um relacionamento com o Cheung, publicou muitas obras dele, né? Mas não passa de uma admiração. Admiração todo mundo sabe que é uma piada, uma brincadeira. Alguns dizem que não existe, outros dizem que eu sou ele. Eu me sinto elogiado. Quem dera eu tivesse as habilidades dele na escrita, na retórica, na argumentação. Legal, legal. Com relação ao Sabino, efetivamente, vamos falar de você. Você é o editor da editora Monergismo hoje, né? Sim. E qual é a sua formação? Como você teve contato com a teologia? Você se converteu no meio reformado? Como que você chegou a ser o editor de uma editora? Uau, a história é grande. Bem, a minha formação é em ciências da computação. Eu fiz 2 especializações na área de informática também, na área de TI. E recentemente eu fiz um mestrado em filosofia. Então a minha formação na área teológica é totalmente informal. Embora eu tenha cursado um semestre de seminário presbiteriano e alguns módulos, 6 módulos do Angel Jumper. Eu fazia um mestrado de teologia filosófica lá. Abandonei os 2 cursos por falta de tempo. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho editora. Ainda tenho um trabalho fora da editora. Então, a minha formação, basicamente teológica, eu sempre fui autodidata e sempre dependi não somente de livros, mas de boas igrejas, de bons púlpitos. Veja que, não querendo desmerecer de forma alguma os nossos seminários, mas dificilmente alguém cursando um seminário aqui no Brasil terá o rigor teológico dos membros da igreja de Calvino, que não faziam um seminário formal, mas eram expostos a uma pregação bíblica, domingo após domingo, às vezes durante a semana também. Então, eu acho que a formação teológica formal não seria um problema tão grande em nosso país se nós tivéssemos igrejas bíblicas que expusessem a Escritura de maneira sistemática, de maneira fiel. Eu sempre brinco com a minha esposa e com os membros da minha igreja local que as nossas crianças que estão ali desde pequeno, sendo expostas à Escritura de maneira fiel, com certeza serão bons teólogos, mesmo que jamais pisem em um seminário formal. Agora, quanto à história da editora, ela está necessariamente ligada à história do site. Começou como um blog, né? Começou como um blog, virou um site, e ambos por causa da minha descoberta da teologia reformada. Quando eu descobri a teologia reformada, basicamente foi por meio de Spurgeon e Pink, e eu fiquei alucinado com aquilo, tentei deixar de lado, mas sem querer aqueles livros que eu li com o tempo, mesmo ignorando, passaram a mudar a forma como eu lia certas passagens da Escritura. Eu lembro depois de ter lido aqueles 2 sermões de Spurgeon, Eleição e Livre-arbítrio, um escravo, eu mostrei para minha esposa, ela falou assim, esse negócio é estranho, deixa de lado, fala com o nosso pastor. E realmente eu deixei de lado, mas passou alguns meses, acho que uns 6 meses, eu comecei a ler João 10, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui que eu nunca tinha visto antes. Né? Então, aí foi a minha mudança. E quando eu descobri a teologia reformada, eu vi que havia uma carência de livros na área e comecei a ler inglês e espanhol com o intuito expresso de traduzir e disponibilizar isso para pessoas que não conheciam e não tinham acesso àquela teologia. Se você lembrar, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós não tínhamos livros que nós temos hoje. Né? Não tínhamos uma Vida Nova publicando pouco livros, acesso ao material, tinha pouco acesso. Né? E a ideia era disponibilizar conteúdo de domínio público, dos cascos puritanos, de forma gratuita. Mas aí eu cheguei num impasse quando eu descobri certos autores que eu não tinha autorização para publicá-los gratuitamente no site. Eu falei, opa, eu preciso de uma editora, eu preciso de um contrato formal. Então aí nasceu a editora. Quando, por exemplo, eu quis publicar Gordon Clark,
e outros autores que eu não tinha autorização da editora para fazê-lo gratuitamente. Você não gosta muito do Gordon Clark, né? Só um pouquinho. Foi um dos autores que... Lógico, eu tenho vários autores prediletos, mas eu sempre lembro daqueles que foram fundamentais em mudanças na minha teologia, na minha cosmovisão. Então, Spurgeon e Pink fizeram isso no começo, posteriormente Clark, Rushdoony e outros. Então, estão entre os meus teólogos, sim, prediletos esses. Mas você tem um favorito dos favoritos ou não? Eu acho que hoje não. É mais uns top 5, uns top 10 por aí. Legal. Clark estaria entre eles, com certeza. Você disse que descobriu a teologia reformada. Talvez não com esse nome, né? Não. Pelo seu relato, você começou a ler os caras e viu que a visão deles era um pouco diferente. Na verdade, a história é mais interessante do que o que eu contei, resumir. Naquela época, eu tinha lido alguns sermões de Spurgeon que não lidavam com soteriologia e me chamaram a atenção. Um deles era Confissão de Pecado, um sermão com 7 textos. Um sermão fantástico. Que está disponível. Está disponível há muito tempo. Né? Eu nem lembro onde é que eu li isso aí. Eu li na internet. Então eu li mas não está no site da Monergia. Não, sim, está sim. Está sim. Quem quiser ler pode conferir lá. Eu li esse sermão e um outro sermão dele. Falei, não, esse cara é fantástico. Eu li para minha esposa, li para... Esse cara é bom. Ele parece que prega bem. Aí eu procurei na internet alguma coisa sobre ele e vi esses livretos publicados pela PES. Livre-arbítrio e eleição, mas não comprei. Era difícil naquela época, a compra não era online, tinha que depositar. Aí eu sei que na faculdade, eu não lembro bem, mas surgiu esse debate sobre eleição e predestinação. Na faculdade? Quando eu fazia Ciências de Computação, lá na Federal de Mato Grosso. Puxa, no curso de Ciência da Computação? Tinha um presbiteriano lá. E você era da Assembleia? Da Assembleia. Aí eu falei, rapaz, aquele Spurgeon, ele é bom de argumentação. Eu vou comprar esses livretos e vou destruir esse cara. Porque o Spurgeon deve detonar esse negócio de predestinação, de eleição. Então foi assim que eu tive contato com esses 2 livros que eu li. Eu falei para minha esposa, ele está citando Bíblia aqui, parece coerente. E minha esposa pediu para eu deixar de lado. Então esse foi o meu contato inicial. Eu peguei Spurgeon para criticar os calvinistas e eu me deparei... Foi convencido. Não naquele momento, né? Mas foi o primeiro contato que... depois de muito tempo, passou a me levar a prestar atenção em textos que às vezes a gente passa desapercebido por causa dos nossos pressupostos. Por exemplo, eu passei a ler Romanos 9 de uma maneira diferente de como eu lia. Sim. João 10. Aí quando eu comecei a ler esses textos e ver que não batia muito com a minha teologia, aí sim eu fui deliberadamente atrás de algo nesse sentido. E o próximo livro que eu li, salvo engano, foi Atributos de Deus, do Pink, embora não lide especificamente com o calvinismo, os trechos do livro que falam sobre a graça de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a solidão de Deus, Deus não precisa de ninguém, ele é autossuficiente em si mesmo, na trindade eterna, esses livros mexeram totalmente comigo e a partir de então eu comecei a ler tudo que eu achava de Spurgeon e de Pink. Em inglês? Em português, e depois que esgotou o repertório, eu fui atrás. Né? Não foi uma atitude muito sábia, porque eu tentei aprender inglês para traduzir, lendo Spurgeon, que o inglês não é muito simples. Então, né? Você não falava inglês, você aprendeu inglês para traduzir os livros. Olha que interessante. E aprendi lendo os sermões. Foi um propósito missionário. Foi. Então eu sentava na minha rede. E era você e você mesmo. Minhas crianças eram pequenas, eu tenho 3 filhos. Então eu pegava um deles, colocava na rede e ficava lendo algum sermão de Spurgeon em inglês ou em espanhol. E quanto tempo levava assim, um processo de Rapaz, demorou. Eu não saberia mensurar não, mas demorou até eu me acostumar para traduzir. Tem traduções que estão lá no Monergismo que eu tenho vergonha delas, né? Se eu tivesse tempo, eu retraduziria tudo. Mas demorou, mas valeu a pena. Me ajudou bastante, me ensinou bastante. Só para deixar claro, retraduziria não por infidelidade ao conteúdo. Não. Talvez uma tradução mais depurada. Isso, por estar na cara que é uma tradução. Né? Porque uma tradução bem feita, ela tenta mascarar que é uma tradução, para parecer natural a pessoa falando em português. Você lê em português, parece que o cara escreveu em português. Você admira o estilo de escrita do cara. Exatamente. Sim, com certeza. O que, por exemplo, o falecido e saudoso Odair Olivetti fez uns livros que ele traduziu para peso, né? Lições aos Meus Alunos é um livro muito bem traduzido.
E você ali vê Spurgeon mesmo, a eloquência dele, a retórica. É um livro, aliás, é um dos meus livros prediletos que eu releio todos os anos. Que legal. Aí, ó, tá vendo? Spurgeon. Spurgeon é um cara. Spurgeon é o nome do meu filho, né? Vida de Sabino. Você fica aí com Clark, com o nome do meu filho, o caçula, é David Spurgeon. É mesmo? Eu acho que eu não faria isso, mas é interessante, cara. O Dr. Heber Carlos de Campos, quando eu conheci em Cuiabá, ele falou assim: Felipe, você colocou um fardo muito grande sobre os ombros desse menino. Eu concordo. Ele tem quantos anos hoje? Ele tem 16 hoje. Ele demonstra habilidade ou interesse para pregar? Ou não? Ele já falou bastante sobre querer ser pastor, mas ainda não demonstrou nenhum dote parecido com o Spurgeon na retórica. Vamos esperar para ver se teremos Spurgeon Resurgence, né? Ok, se Deus quiser. O nosso pastor da Assembleia de Deus, interessante, ele, quando batizei Spurgeon, ele disse o seguinte: se esse menino for 10% do que Spurgeon foi, ele vai ser uma grande bênção para o Brasil como um todo. É verdade. Com certeza. Então é interessante que Spurgeon ele faz sucesso, digamos assim, mesmo fora do meio reformado. Isso é muito legal, né? Ele expande fronteiras. Sim. E era uma característica do Russell Shedd também. Isso eu admirava muito nele. Com certeza. Né? Um calvinista, um cara reformado que tinha amplo acesso, né? Sim. Prega o evangelho, e tem né? acontecido com o Nicodemos de alguma forma, né? Isso é uma bênção. Você iniciou um site com um processo de tradução querendo disponibilizar para o Brasil conteúdos que você achava relevante, não tinha. Sim. Isso levou você a ter uma editora, Isso. mas pelo que você está dizendo, que eu estou achando interessantíssimo, você aprendeu inglês para poder traduzir, é formado em ciência da computação, e a minha pergunta próxima seria sobre ser um editor. Então eu imagino que você aprendeu a ser um editor sendo. Isso, você falou assim, a editora surgiu pela necessidade de ter os direitos autorais, né? De ter contrato com as editoras das publicações originais. Isso. E hoje você pode dizer, eu sou um editor, eu sei fazer isso. Sim. Então, Sabino editor, como é um processo de edição? Qual é o papel de um editor? Que eu acho que grande parte do público, até mesmo de pessoas que são apaixonadas pela leitura, não dão tanta importância para a ficha catalográfica, para aquelas informações que estão ali naquela página da esquerda, né? Eu gosto muito, mas eu acho que eu sou exceção, de ver assim, o editor é fulano, quem fez a capa, a revisão e tal. E às vezes as pessoas talvez não tenham uma noção do que faz o editor, porque o editor não é o cara que vai cuidar do financeiro da editora, né? Isso. O que faz um editor? Qual é o seu papel dentro da Monergismo hoje? Você não traduz mais. Eu sou um editor atípico, porque durante muito tempo a Monergismo foi um exército de um homem só, né? Sim, teve muito tempo mesmo. Durante 9 anos. Que mesmo sendo editora, era só você. Isso, exatamente. Por causa disso, eu ainda faço muita coisa que um editor normalmente não faria. Porque eu gosto, né? Eu ainda traduzo, mas ainda traduz, bem menos do que eu traduzia antes, né? Não tenho nem o tempo nem o vigor. Eu lembro uma vez quando meus filhos eram bebês e o acampamento da nossa igreja lá em Cuiabá seria numa cidade do interior. Nós não tínhamos carro, aí eu e minha esposa decidimos não viajar, ficamos em casa. Então naquele carnaval eu traduzi 5 livros. Ia dormir muito tarde, acordava cedo, dormia umas 2, 3 horas por dia. E o que você fez no seu carnaval? Eu traduzi 5 livros. Então, eu dormi. Então, com certeza, eu não consigo fazer isso hoje. Mas, assim, como editor, eu ainda traduzo, reviso tradução. Tem umas partes chatas, por exemplo, eu tenho que avaliar tradutores, avaliar revisores, né, descartar alguns, aprovar outros. Agora, o trabalho de editor, que ainda eu não tive o privilégio de fazer muito, fazer muito pouco, é avaliar novos autores. Né, descobrir novos autores. Eu acho que um papel importante de um editor é esse. Né, e esse é um dos meus objetivos. Eu queria ter muito autores que a Monergismo, por meio de mim, descobriu e aquela pessoa foi cada vez mais se aperfeiçoando na sua escrita. Algo como um olheiro no futebol. Exatamente. Né, isso acontece muito nos Estados Unidos. Você vê pessoas que eram desconhecidas, de repente, porque publicou 1 ou 2, 3 livros, tornou-se conhecida. Eu hoje não tenho isso ainda, né? Os autores que eu publiquei do Brasil já eram renomados. Reverendo Vadislau Gomes, o reverendo Hermes, o saudoso falecido reverendo Daí Olivetti. Mas eu acho que um dos trabalhos mais importantes de um editor é esse,
você analisar manuscritos e não somente rejeitar, falar isso aqui é ruim. Ajudar, se você vê que a pessoa tem talento, ajudá-la. Fazer a edição do texto. Isso. Né? Falar assim, o conteúdo é bom, talvez precise melhorar o estilo da escrita, mas Sim. apostar naquele texto e ajudar a pessoa. Então, isso é muito legal. Dito isso, né, como eu disse, eu sou um editor atípico, mas com agora essa nova fase da monergismo, as partes que mais me angustiavam não estão nas minhas mãos. A parte financeira, a parte de marketing, eu sou péssimo nisso. Eu sempre lembro do John Owen, aquele livretinho do Packer, o prefácio que ele faz, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele disse que o John Owen era péssimo de marketing, porque logo no início do livro ele fala assim, se você veio aqui por curiosidade, você já teve a sua satisfação, vai embora, tchau, adeus. Ele era péssimo de marketing, eu acho que eu também sou. Então, graças a Deus que hoje a monergismo, tanto na área financeira, tanto na área de marketing, está na mão de pessoas competentes e que gostam de fazer isso. E ok, cada um tem seu talento, né? Sim. Unir forças em prol do reino, isso Sim. é importantíssimo. Vocês têm traduzido títulos muito importantes e em outubro tem um lançamento muito legal que, em parceria com a Box 95, está indo aí para uma boa parte dos evangélicos do Brasil, que é Conversas à Mesa, Sim. do Lutero. Esse texto foi traduzido do inglês. Né? Isso. Por que não do alemão? Como eu falo rapidamente no prefácio do livro, esse livro teve várias edições ao longo dos anos, várias, inúmeras. Lutero morreu em 1546, a primeira edição apareceu em 1566, e a partir de então várias edições, tanto em alemão quanto em outras línguas, apareceram. Algumas edições notoriamente não fiéis ao Lutero, outras resumidas ao extremo para um propósito específico. Por exemplo, existia uma edição que a pessoa queria que fosse um texto mais devocional, mais voltado para inspirar as pessoas. Mas o texto de Conversa à Mesa é sobre tudo, sobre coisas super triviais. Então era uma edição bem limitada. Algumas edições chegavam até a ser infiéis no sentido de adicionar coisas que não era Conversas à Mesa. Queria tornar o texto mais bonito, mais evangélico, mais inspirador, devocional. Então incluía cartas de Lutero, sermões de Lutero, que era dele, mas não era Conversas à Mesa. Lógico, mais problemático é aqueles que a autoria era questionável, que eram notoriamente contrários à teologia de Lutero, alguns trechos até blasfemos. É muito comum católicos usarem esse argumento contra Lutero, que ele blasfemou contra Maria, falou que ela era prostituta, não sei o quê. Mas isso são textos apócrifos, digamos assim. Nós escolhemos uma edição inglesa porque não somente é uma edição aclamada, bem vista, bem elogiada pelos críticos, e também porque a versão definitiva, digamos assim, em alemão, tem 6 volumes. Cada um dos volumes maior que esse em inglês, que já é dessa grande. edição inglesa, que já é grande. Ia dar um pouco de trabalho. Então né? ia dar trabalho, mas assim, não está fora de cogitação. Talvez quando a reforma fizer 1000 anos, né, algum descendente meu, né, publique essa versão completa. Então esse vídeo, se você, meu descendente, estiver assistindo esse vídeo, comemorando 1000 anos da reforma, por favor, publique esses 6 volumes. Fiquei assustado agora com a possibilidade de alguém ver esse vídeo daqui a 500 anos. É verdade, é possível. Mas é muito bom saber o contexto, um pouco dos bastidores desse processo de formação da monergismo, da sua intenção. Eu acredito que as pessoas vão gostar de saber disso. Quando você não está no carnaval traduzindo 5 livros, você fala assim, não, esse carnaval eu vou descansar. O que você faz? Eu poderia falar que meu hobby é leitura, né? Mas eu acho que seria... Não, isso aí não... não cabe, né? Porque eu praticamente leio o dia inteiro. Então eu poderia dizer que meu hobby é ouvir Johnny Cash, assistir filmes, seriados e jogos do Corinthians com a minha esposa. Então basicamente é isso que eu faço quando eu não estou traduzindo. Essa parte de assistir jogos do Corinthians, a gente vai decidir ainda se mantém ou não. Você sabe que os maiores teólogos do Brasil são corintianos, né? Reverendo Vadislau Gomes, Reverendo Davi Charles Gomes e Reverendo Heber Carlos de Campos. Não é um argumento convincente, não é não? A gente já está falando de religião aqui, só falta política. Todo mundo... você é um pecador, cara. Eu queria te falar isso. Qual é o seu time? Esse não é o assunto da entrevista, cara.
É o mesmo time do Franklin, falei. Menos mal, podia ser pior. Podia ser o Palmeiras, É, né? o O Jonas é Flamengo. palmeirense, não é? Não, o Flamengo é pior que o Palmeiras. O Jonas é palmeirense, É palmeirense, o Jonas é. Madureira é palmeirense. Sabino, muito obrigado pela entrevista. Prazer é meu, meu irmão. Pra gente é uma alegria ter essa publicação, mandar a publicação do Monergismo nessa caixa especial de outubro, comemorando 500 anos da Reforma Sim. Protestante. E é muito bom ter você aqui, ter essas informações relevantes. E a gente ora para que Deus te abençoe, continue Amém. te capacitando. Você falou que não tem o vigor, né, que tinha, mas que Deus continue te abençoando e que você possa ter uma vida longa, fiel a Deus e produtiva, para que Obrigado. o público evangélico brasileiro continue sendo abençoado pelas Amém. publicações. E vou orar com muita sinceridade para que Deus te use para descobrir novos autores, porque Amém. isso é muito legal É mesmo. legal, importantíssimo. Então que você tenha sucesso nesse seu projeto de descobrir novos autores. Amém. E Deus te capacite. Amém. Eu fico feliz com o título escolhido pela Box, que eu não mencionei, mas esse é um livro que eu quero publicar há muitos anos. Conversas à Mesa. É um livro fundamental, talvez o livro mais lido de Lutero. É um livro onde nós podemos conhecer mais o Lutero, o homem mais próximo de nós, embora um pouquinho diferente de nós, porque ele tinha coragem que nós muitas vezes não temos para enfrentar os inimigos do Evangelho, mas é um livro que eu não quis publicá-lo simplesmente por causa dos 500 anos da Reforma. Eu sempre quis publicar esse livro. Já tinha alguma versão do Conversas à Mesa em português Não, ou não? essa é a primeira. Olha aí que interessante. É interessante, né? Eu tenho até um texto que eu escrevi há muito tempo sobre isso, como Deus realmente usa as coisas pequenas, né? A editora Monergismo é pequena ainda, é relativamente nova, e fomos nós a publicar um livro tão relevante como esse, tão importante e antigo, né? Quem comprou o livro verá o endosso do Carl Trueman, do Douglas Wilson, do Franklin Ferreira, falando sobre a importância desse livro. Não é um livro secundário de Lutero, é um dos livros mais importantes para você conhecer Lutero, né? E eu fico grato a Deus pelo privilégio de publicar esse livro. Então, que Deus abençoe aqueles que haverão de ler E nós por somos meio da muito Box. felizes por mandar e esperamos que você leia mesmo. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, tem a Monergismo também tem a página, né? Segue a gente no Instagram e associe-se, porque se você se associar, você vai ler coisas muito boas. Tipo, Conversas à Mesa da Monergismo. Então associe-se e faça parte do nosso clube, porque você com certeza vai ter uma experiência de leitura muito boa, muito edificante. Teremos algumas entrevistas ainda pela frente. Continue conosco, nos acompanhando. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Você E também. que a gente caminhe junto e possa desenvolver projetos em prol do reino, muitas vezes ainda. Amém. Obrigado, irmão. Até mais. Você é o Vincent Chang? Sim. Aí você vai cortar, sacou? Aí a ideia é passar. Aí a ideia Ficou muito ruim.